Pois é, estamos de volta na sequência do nosso informativo do horário do almoço, o programa Rondônia Urgente na tela da TV Meridional Band para todo o estado de Rondônia. Já estou aqui com os nossos convidados do programa, a Gislaine Caldeira, ela é presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, o Sinjur, e também está aqui conosco o Ricardo Paraíso, diretor de organização patrimonial do Sinjur. A gente vai querer entender um pouquinho sobre essa reforma da Previdência aqui do Estado, que vem gerando muitas discussões. Na semana passada houve um encontro de algumas lideranças, algumas instituições se aprofundando acerca de como pode ser feita essa reforma, né? E são pontos muito contestáveis por ambas as partes, né? Seja bem-vindo ao programa, boa tarde, satisfação tê-la aqui. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo e obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Perfeito, boa tarde também ao nosso convidado, o Paraíso. Isso, boa tarde a Deus, boa tarde a todos os senhores ouvintes, muito obrigado pela essa oportunidade. Vamos começar entendendo, até para as pessoas que de repente acabam não tendo uma noção do que é a Previdência, por que existe a questão da reforma, atende a quem? Todos os servidores públicos do Estado ou alguns segmentos? A todos os servidores, quem faz concurso público, né, de vários poderes e que temos o Instituto de Previdência do Estado de Rondônia e Peron. Qual é a situação hoje? Então, Adilson, nós temos um instituto um estado que é pujante, um estado que sempre nos apresenta e a gente vê os resultados do estado de Rondônia como um estado saudável, está entre os 4 da unidade federativa que tem uma condição financeira saudável. Para se ter uma ideia, nem na época da pandemia nós tivemos queda de arrecadação, o estado vem há anos em constante crescimento. E nós tivemos alguns problemas de gestão que levou o IPERON, que é o Instituto de Previdência, que é onde nós, servidores públicos, contribuímos, a apresentar hoje, de uma hora para outra, para nós, porque o problema já está apontado desde 2010 para os órgãos competentes. Um déficit de toda a situação superavitária que deveria estar superavitada e ainda nos apresenta um déficit de 14 bilhões. 14 bilhões, olha para você ver, né? E, inclusive, ontem a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui o governador Marcos Rocha e ontem também o presidente da Assembleia, o deputado Alex Redano, ele colocou como prioridade e falou da situação, que é necessário que essa pauta avance o quanto antes. Agora, a questão é como avançar, né? Essa que é a grande questão. Sim. Qual que é a primeira proposta? O que está se divergindo mais? E por que demorou-se tanto para rever essa questão e colocar em discussão? Porque nós estamos chegando em 2022 e há uma expectativa de que algumas categorias já não tenham mais condições de receber recursos, porque o sistema não teria mais recursos a partir de abril do ano que vem. Adilson, esse argumento de que essa pressa é justificada sobre o argumento de que a partir de abril de 2022 vai faltar recurso não procede. Por quê? Esse problema foi apontado pelo Tribunal de Contas documentalmente para os poderes desde 2010. Em 2013, novamente foi apontado. Em 2016, nós tivemos uma reforma da Previdência. Em 2019, o Estado de Rondônia novamente fez uma adequação de alíquota, onde colocou mais uma sobrecarga nos servidores. Mas quando se fala que vai faltar o dinheiro, não é verdade. Por quê? Porque nós temos 2 fundos no Instituto. O fundo financeiro e o fundo capitalizado. O fundo capitalizado, eles querem fazer uma junção desses fundos. Só essa junção, matematicamente, foi apresentado que dá um fôlego de 5 anos. Então, além disso, digamos que a gente não tivesse esse fundo, o Estado tem aporte suficiente para suportar 2 anos. Então, nós estamos sofrendo uma certa pressão, levando-se essa estrategicamente que vai faltar recurso para que se tenha com rapidez uma reforma novamente, sem realmente fazer os aportes e fazer os apontamentos
que precisa para resolver o problema. Nós não negamos o problema, que não foi gerado por nós e foi gerado por má gestão, mas é preciso resolver o problema sem usar de artimanhas, de pressa, para se aprovar uma reforma onde não se chame a responsabilidade quem deu causa e não se apresente a solução, porque senão daqui 3 anos eu vou estar aqui contigo de novo, numa nova proposta. Entendi. O Paraíso, é o Ricardo Paraíso. Pois não. Eu queria entender um pouco mais sobre essa questão. Quem paga essa conta? Bom, desde que o Instituto foi concebido, religiosamente e compulsoriamente é descontado do servidor. Então, o dinheiro vai para a conta do IPERON. Veja, a responsabilidade da gerência desses valores não é do servidor, é de quem está no IPERON. E quem coloca no IPERON? O Estado. Portanto, o Estado tem a responsabilidade objetiva nessa situação. Se o IPERON chegou nessa situação, Adilson, não foi, eu lhe garanto, por culpa dos servidores. E onde foi parar esse dinheiro? Essa é a grande questão. Há uma bruma, para se falar ao menos, sobre essa gestão do IPERON. Há o caso do Banco Santos, eu não sei se você já ouviu falar, que houve uma aplicação vultosa, mas muito grande por parte do IPERON no Banco Santos, na época do Edmar Cid Ferreira, era o proprietário do Banco Santos, e o banco veio à falência. Nós, servidores, não sabemos se o Estado entrou com essa ação de cobrança, se fez, se conseguiu resgatar alguma coisa, nós não sabemos. Então, há uma verdadeira incógnita sobre a atual situação do IPERON. Ou seja, estão buscando meios hoje, pelo que eu estou entendendo, de criar um mecanismo e, claro que penalizando o servidor, porque alguém vai ter que pagar essa conta, né, de onde vai vir esse recurso e tudo mais. Parece que é tampar o sol com a peneira e não estão buscando a resposta para identificar o problema na sua essência. É mais ou menos isso que eu estou começando a entender. Isso. Eu vou fazer aqui uma espécie de anedota, mas é mais ou menos o seguinte: isso aqui, a sociedade, ela tem que, boa parte da sociedade, deixa eu deixar claro, tem que se decidir sobre o que ela quer. É assim, quando se juntam alguns amigos num happy hour, um churrasquinho, as primeiras 3 cervejas vão falar mal do serviço público. Da 4ª cerveja em diante, perguntam um para o outro, qual é o concurso que você vai fazer? É mais ou menos dessa forma. Entendeu como é? Então é o seguinte, é um bate-a-sopra muito grande em relação ao serviço público. E o serviço público, não há intenção por parte dos sindicatos de querer que demita ninguém, não é nada disso. Só que serviço público é para concursado. O que acontece quando você não coloca lá concursado? Os terceirizados, os comissionados, o dinheiro do Estado de Rondônia, ao invés de ir para o IPERON, é colocado para a União, porque recolhe via INSS. Então, veja bem, hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que é a nossa casa, fez um processo seletivo para perto de 200 pessoas, pouco mais, pouco menos, não me lembro o número exato. Vai contratar e o valor que deveria ir para o IPERON, se fossem concursados, vai para o INSS. Então, você veja que há uma dificuldade. E sobre o que você perguntou, que tipo de situação que nós queremos diálogo, nós queremos ser atendidos, não é isso, presidente? E não querem nos deixar apresentar soluções. Na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, a Assembleia, Secretaria de Finanças, né, o Executivo, eles participaram de um movimento, né, um debate bem aprofundado sobre essa questão. Esse debate é feito só entre eles ou a categoria também tem sido ouvida? Ou é isso que vocês buscam, participar mais efetivamente do processo? Adilson, nós propomos apresentar soluções, porque ao longo desses anos a gente vem sofrendo a consequência desse aporte sozinhos, né? O Ricardo citou aqui a aplicação que uma gestão passada do IPERON fez ao Banco Santos. Neste momento, está havendo recuperação judicial do Banco Santos e o Banco Central se manifestou que a massa falida do Banco Santos é recuperável, é capacitória. Isso quer dizer que o ativo que o banco tinha está sendo suficiente para pagar tudo o que ele devia. Nós queremos saber, e está havendo omissão por parte das autoridades, se tem uma ação judicial
o quanto foi aplicado no Banco Santos e o quanto foi recuperado. Sobre a sua pergunta, se nós, dessa reunião que teve no Tribunal de Contas, nós fomos convidados de uma hora para outra, nós não sabíamos, né? Nós sabíamos que a reforma da Previdência chegou na Assembleia de Rondônia em junho de 2019, procuramos a casa, tem documentos, manifestação no site da nossa entidade mesmo tem, protocolamos na Assembleia de Rondônia que nós queríamos discutir a pauta. Nesse intervim, não houve resposta desse ofício, foi protocolado por todas as entidades sindicais no mesmo dia, um protocolo conjunto, cada entidade mandou um ofício, foi igual, para os 24 deputados, que nós gostaríamos de uma audiência pública e de entender e a exposição da proposta para nós. Nesse inteirinho entrou a pandemia, não nos responderam. Nós, nesse tempo, nós buscamos informações com muita dificuldade, porque nos é segregado informações por quem as tem, mas conseguimos levantar muitas coisas. E nesse levantar de muitas coisas, nós também chegamos a possibilidades de soluções. E eu até gostaria depois de falar sobre essas possibilidades. E aí, recentemente, dia 13 agora, desse último mês de agosto, fomos convidados na quinta-feira 12 que comparecêssemos no Tribunal de Contas, participou algumas entidades, eu estava presente, representando o Sindicato do Judiciário, e nos foi de uma forma, em 4 horas, apresentado só uma fala por cima, sem comprovação, dizendo que o cenário era terrível, que ou a gente aceitava uma reforma dessa forma aqui, onerando os trabalhadores, inclusive majorando mais ainda aposentados, aumentando o tempo de contribuição, extremamente prejudicial. Foi quando eu me manifestei e perguntei, ei, o problema é gerado por quem e qual é a solução? Porque essa solução aqui é paliativa, a gente já vem vivendo ela desde 2010. E aí nós propusemos que fosse nos dado uma fala na Assembleia. Foi concedido, lá tinha mais de 10 deputados e o presidente, Alex Redano, se comprometeu naquele dia a instituir um grupo de trabalho para que a gente pudesse apresentar soluções. No outro dia, isso é público, houve muito movimento de outros poderes, o que não deveria acontecer. Eu acho que os poderes são constitucionalmente harmônicos e independentes entre si e tem especificado na Constituição da República qual é a sua função. Ele retira a possibilidade desse grupo de trabalho e num dia, numa audiência, com mais de 10 deputados, nos é concedido, institui o grupo, nomeia nome, mandou a gente apresentar, nós apresentamos, e no outro dia ele volta atrás. E foi ameaçado essa semana que iria votar, nós tivemos todo um movimento político. Raíza, além do Sinju, as demais representatividades têm mesma linha de raciocínio de vocês? É um consenso da categoria? Sim, Adilson. Nunca, aqui na história de Rondônia, parafraseando o ex-presidente aí, houve tanta união e tanto consenso em relação a um tema, que é o tema da reforma da Previdência. Então, hoje nós temos algo em torno de entre 20 a 25 entidades sindicais que estão irmanadas em sindicatos unidos, lutando para ter voz, porque nem isso querem nos dar. Então, hoje, a grande questão é abrir o diálogo entre os servidores e os nossos representantes que estão articulando essa reforma. Sem dúvida. A reforma é necessária ou não? A reforma é necessária, mas é necessária uma reforma sólida, com propostas, com impacto orçamentário, para que o problema seja resolvido. Vocês trazem na pauta pontos específicos com sustentação que dê realmente para ser articulado na ótica de vocês e implementar e dar o resultado? Sim, veja bem, não adianta você só apresentar problemas. Nós temos problemas e queremos apresentar as possíveis soluções. Quando eu digo possíveis, porque há um elenco
e possíveis soluções. Mas nem isso quer nos dar. Por exemplo, nós temos as dívidas das empresas com o Estado de Rondônia, que remontam a um valor absurdo. Queremos saber quanto é? 6 bilhões. 6 bilhões. Tá? A dívida está no portal da transparência, são 6 bilhões. Então, é preciso o governo do Estado criar mecanismo e efetivamente cobrar aí esse valor, né, a execução fiscal, e reverter numa proposta que a gente quer nesse grupo de trabalho, nesse debate, para o IPERON. Nós precisamos apresentar aportes para o IPERON. É bom que se diga, Nilson, a título de esclarecimento, que o problema é muito grande. Ele hoje remonta a 14 bilhões de déficit. Em pouco tempo resolve? Não. Nós temos um colega lá no Sinju, que é muito hábil com números, o Rafael Ritt, e ele cunha a seguinte frase: é um problema sem solução. No entanto, há que se buscar a forma de minimizar essa situação, né? Não pode ser paliativos, porque, como a presidente disse, daqui a pouco, há 2, 3 anos, você vai estar entrevistando, não sei se eu ou se é a Gilane, mas alguém que represente o sindicato sobre o mesmo tema. Perfeito. Bom, infelizmente o tempo aqui não dá para a gente se aprofundar, é muito complexa a situação, agora são 12 horas e 40 minutos. Com tudo isso, vocês, na condição de representantes do Sinjur, falam também, basicamente, por toda a categoria dos servidores públicos, e a grande questão é que a Assembleia abra as portas, que o presidente coloque mais possibilidades de discutir isso, não só a Assembleia, mas assim como também Tribunal de Contas e Ministério Público, que estão engajados e debruçando aí em cima desse tema. Que avance a Previdência, mas que avance, pelo menos, dialogando um pouco mais. Seria essa a reivindicação principal hoje? Exatamente. A análise desses aportes, para mim, é de extrema importância. Nós temos vários mecanismos. Nós temos que estudar as isenções que estão feitas no Estado de 85%, o que reverte para o Estado. Nós temos a questão da Procuradoria do Estado, a sucumbência. Nós temos a questão das execuções fiscais, precatórios, enfim, tem uma leva de possibilidades que, conjuntamente, sem grandes sacrifícios de setor A ou B, porque o Estado é uma junção de forças, para que seja solucionado o problema. Inclusive, o problema, o Sinjur, que é o sindicato nosso, já fez um levantamento. Então, a gente tem previsibilidade até quando esse problema... O IPERON tem análise de falecimentos, então tem previsões que vão sendo amortizadas. Então, o problema tem que ser solucionado e não pegar um fundo que está ali super avitado para dar um fôlego de 5 anos para que não se enfrente o problema com seriedade e com a capacidade que o Estado deve ter de gestão e respeitando os contribuintes que foram nós que fizemos do IPERON aportes para o IPERON. Nós não podemos ser lesados. Perfeito. Então, eu agradeço aqui ao Ricardo Paraíso, diretor de Organização Patrimonial do Sinju. Muito obrigado pela vinda, uma boa tarde. Muito obrigado. Eu só quero mencionar uma situação. Aposentado, pensionista, também é consumidor. Não vamos esquecer disso. O impacto é, sem sombra de dúvidas, gigantesco. E todos nós sabemos que o Estado ainda é muito refém, os municípios e o Estado como um todo, da folha do servidor público. Exatamente. Né? E também obrigado a Gislaine Caldeira, que é a presidente do Sinjur, então, hoje conosco aqui. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigada. Eu vou para o intervalo rapidamente, daqui a pouquinho estou voltando com mais informações na tela da TV Meridional Band para você.